Fala, Fogão! Com os resultados da 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a situação do Botafogo em relação à busca pelo G4 deu uma melhorada. E se a gente vencer o jogo atrasado diante do CSA, que acontece nessa terça-feira, o Botafogo pode ficar a 4 pontos da zona de acesso. Ou seja, a gente vê a nossa situação melhorar consideravelmente. Nesse vídeo eu quero fazer uma breve análise do que a gente tem pela frente até o fim desse primeiro turno e o que o Botafogo deve mirar para poder melhorar de fato a sua situação na tabela e se aproximar do G4, ficando ali numa situação mais confortável ao fim da metade da competição. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para ativar todas as notificações. Assim você vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 7.000 inscritos, estamos quase chegando lá, e de quebra vai ser sempre avisado quando tiver vídeo novo no canal. Dito isso, vamos em frente para poder fazer essa avaliação do que aguarda o Botafogo até o fim do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai ter na sequência agora 3 jogos seguidos dentro de casa, a partida adiada diante do CSA, que acontece nessa terça-feira, depois o clássico diante do Vasco, e para fechar essa sequência de 3 jogos em casa, a Ponte Preta. São 3 adversários que estão em zonas distintas da tabela de classificação. O CSA está uma posição acima do Botafogo, então se a gente vencer nessa terça-feira, a gente fica a 4 pontos do G4, ultrapassa a equipe do CSA e ocupa a 11ª colocação. Isso para você ver como a distância está curta. 11º lugar, podemos ficar a 4 pontos do G4, então tá tudo muito embolado ainda. A Ponte Preta está na zona do rebaixamento, tem apenas 12 pontos conquistados. O Botafogo está com 16, está 4 pontos acima do Z4, 2 pontos atrás do CSA e também estamos 6 pontos atrás do Vasco, que hoje tem 22 pontos, depois da goleada que aplicou diante do Guarani, se aproximou bastante do G4 e por isso mesmo o clássico do fim de semana contra o Vasco é absolutamente fundamental. Claro que a gente tem que pensar primeiro na partida diante do CSA, temos que vencer esse jogo que foi adiado lá pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, porque é absolutamente fundamental a gente encaixar 2 vitórias seguidas. Vencemos o Confiança fora de casa, não foi uma boa exibição, mas fundamental os 3 pontos. E agora, diante do CSA, a gente tem que se impor, tem que conseguir fazer os 3 pontos no Newton Santos, fazendo da nossa casa um grande trunfo nessa sequência de 3 jogos seguidos no Rio de Janeiro. Temos que vencer CSA, Vasco e Ponte Preta. 3 vitórias seguidas dentro de casa, mais a vitória fora de casa contra o Confiança, coloca o Botafogo de vez nessa briga pelo G4 e modifica completamente a situação do Glorioso na tabela de classificação. A gente trocaria uma preocupação com o Z4 da competição por uma briga pelo G4. Tá tudo muito embolado ainda e por isso mesmo essas vitórias em sequência são absolutamente fundamentais. Depois que a gente encarar esses 3 adversários dentro do Newton Santos, o Botafogo vai visitar o Operário fora de casa, depois joga em casa contra o Brasil de Pelotas e fecha o primeiro turno contra o Guarani lá no Brinco de Ouro da Princesa. Você pode reparar que a gente vai ter 4 jogos em casa e 2 jogos fora de casa, até totalizar 19 partidas disputadas nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E é fundamental que o Botafogo consiga os resultados. Isso ajuda na tabela de classificação, ajuda na questão da confiança e, principalmente, estimula os atletas, os jogadores do Botafogo, a buscarem uma reação, essa campanha de recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. O Botafogo que ainda não demonstrou para sua torcida aquele espírito de luta, mas a gente sabe muito bem que no futebol as coisas mudam muito rápido. Se o Botafogo vence 1, 2, 3, 4 partidas seguidas, pode fazer toda a diferença nessa campanha do Glorioso em relação ao acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tem muito campeonato pela frente, a gente sabe muito bem disso, né? São vários e vários jogos ainda que a gente tem por disputar, mas a situação do Botafogo nesse primeiro turno da Série B não tá boa, verdade seja dita. A gente vem oscilando bastante, né? Nos últimos 9 jogos, antes dessa partida diante do Confiança, tínhamos apenas 1 vitória, então a gente tem que conseguir essa sequência de bons resultados. Isso vai ser absolutamente fundamental. 3 jogos seguidos no Rio de Janeiro é pra gente fazer 9 pontos, a gente sairia de 16 justamente para chegar a 25 pontos e isso pode mudar a nossa realidade na competição. Tá? Tem muito campeonato pela frente, é verdade, mas o Botafogo tem que mostrar para os seus adversários que uma das vagas no G4, ao fim da Série B do Campeonato Brasileiro, tem que ser do Botafogo. E isso a gente vai demonstrando rodada a rodada.
Até aqui o Botafogo não conseguiu demonstrar isso, a gente tem que ser realista, mas tudo pode mudar. O Botafogo pode encaixar essa sequência de bons resultados, pode dar um salto na tabela, e se a gente terminar o primeiro turno da Série B próximo do G4, de repente 2, 3, 4 pontos até ali distante do G4, vai facilitar bastante para que no retorno da Série B o Botafogo consiga dar uma resposta, consiga se recuperar, consiga fazer a pontuação necessária para lá no fim do campeonato a gente poder celebrar um retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Fácil não vai ser, a gente sabe que vai ser um grande desafio, mas cabe ao Botafogo demonstrar para os seus adversários que está a fim de buscar essa vaga. E logicamente, nessa briga pelo acesso, o estádio Newton Santos tem que ser o nosso grande aliado. Mas e você, Fogão? O que você espera do desempenho do Botafogo até o fim desse primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro? Você está confiante de que o Botafogo pode dar uma resposta, conseguindo vencer jogos na sequência, para a gente se aproximar de vez do G4 e terminar a primeira metade da competição mais perto do nosso objetivo? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço mais uma vez, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.